A gente está começando mais o Terrence Responde por aqui, aquele programa que responde todas as suas dúvidas desse hobby tão imenso, tão grande. Vocês sempre mandam bem nas perguntas e, claro, vocês mandaram um monte de perguntas desde o último programa até hoje. Então hoje eu estou respondendo as perguntas que rolaram durante essa semana. E, claro, se você tiver alguma dúvida, você me pergunta, eu respondo no próximo sábado e assim por diante. Para de enrolar, vamos começar por aqui porque tem muita coisa pra gente trabalhar e pra você aprender e eu aprender junto por aqui. Então se inscreva aqui nesse canal e também curta esse vídeo. E cara, nunca te pedi nada, ajuda aí cara, tô falando sério, isso daí vai ajudar pra caramba aqui esse canal e esse vídeo também pra a gente crescer cada vez mais e tirando dúvidas de todo mundo. Também deixa seu comentário, deixa sua dúvida, deixa sua pergunta, o que você quiser. Seu comentário também, às vezes eu não respondo direitinho a pergunta, você vai lá e complementa, eu acho isso muito legal. Também mostra esse vídeo para algum amigo seu também, ele deve ter um monte de perguntas, um monte de dúvidas, aí ele vai tirar algumas delas aqui nesse programa. E também se torne membro do canal Terrence. Eu sei que eu tô meio parado por lá, mas em breve vai ter boas notícias por lá, uma venda incrível de mais de 300 miniaturas. Então já se torne membro para você entrar no grupo de WhatsApp e você poder comprar essas belas miniaturas. E, eu também tenho essa nova parceria aqui com a Insider, que faz umas roupas tecnológicas muito legais. E olha essa camiseta aqui, cara, eu já tô usando dias ela, assim, várias vezes eu já usei, lavou e tudo, e ela continua como nova, cara. Porque ela é mais cara, claro, mas ela dura muito mais do que as outras camisetas que a gente compra, que também não são baratas, mas essas daqui não esgarçam nem nada, e elas acabam desamassando no próprio corpo mesmo, e a gente não fica com aquele cheiro de suor e tudo, mas cara, tudo de bom essas camisetas. Compra, eu tenho aqui um cupom de desconto, que é o Easter Hunted, então compra lá, usa aí que você vai me ajudar também com essa parceria, e tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você comprar essas belas roupas deles. Vamos para as perguntas de hoje. O PE Mac Campos, ele está perguntando sobre a edição da Santec Porsche Especial. Penso que até agora 3 modelos são limitados e quantos exemplares? Por que são tão caros e exclusivos? Ele não falou, né? Mas assim, eu imagino que seja a edição especial que sai de um Porsche da Mini GT, né? E acontece que eles são limitados e são raros, né? Porque eles só foram lançados lá em Taiwan. A Santec é uma empresa que faz películas para vidros de carros e para casas e tudo mais, e ela é bem grande, e aí ela fez a parceria com a Mini GT para fazer uma edição especial. Só saiu em Taiwan, só saiu lá em poucas unidades, né? Não sei quantas unidades foram, e aí se torna raro, né? Mas assim, se a gente for ficar na loucura, pegando tudo que for raro, que aparece de edições especiais e tudo mais, cara, a gente não vai conseguir mais colecionar e vai gastar uma fortuna, né? Então assim, não vamos ouvir tanto quem fica falando por aí que não, você tem que ter uma edição especial porque saiu e tal. Vamos se focar em algumas coisas que a gente quer mesmo de verdade, né? Porque algumas dessas edições especiais nem são tão legais assim, e como acontece com essas daí da Santec, é só um detalhe, uma roda, um adesivo no teto, alguma coisa assim que é diferente, não faz tanto sentido. O Antônio, lá de Portugal também, né? Mais um aqui de Portugal hoje. Ele está dizendo que com as 24 horas de Le Mans nesse último final de semana, veio a dúvida, né? A Hot Wheels fez o Cadillac Project GTP Hypercar, versão conceitual do que viria a ser o Cadillac V-Series, que corre nos campeonatos WEC e IMSA. Seria um lançamento mais avulso ou há também a possibilidade de a Hot Wheels fazer mais modelos de Endurance? E se já fizeram algo do tipo no passado? Eles não são muito afeitos de fazer, não, esses carros de Endurance. Eles até fizeram, que eu me recorde assim da minha cabeça, eles fizeram alguns modelos não licenciados desses carros, né? E até assim, a natureza dessa corrida é meio complicada, porque envolve um monte de protótipos, né? Um monte de carros bem diferentes e tudo mais, então não é muito pegada da Hot Wheels fazer, por exemplo, carros protótipos, né? Não faz muito sentido. E aí que não tem muita coisa, assim, tem da Cadillac, mas você vê que é um carro que não tem patrocinadores, nada, né? Não tem mais licenciamentos ali para você colocar junto, então foi mais tranquilo para eles fazerem. Mas você encontra de outras marcas. Por exemplo, a Mini GT está fazendo um ótimo trabalho com miniaturas da IMSA,
que está fazendo coisas bem legais, que você pode procurar e tem várias opções e tudo mais. E tem várias outras marcas de miniaturas premium que têm feito miniaturas como essas, que também são bem legais. Vi o vídeo sobre a Puro Sangue, né, sobre a Ferrari Puro Sangue. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha nessa sugestão de vídeo aqui, onde eu falo sobre uma miniatura muito legal, premium, da Ferrari Puro Sangue, a primeira que saiu no escalão para 64. E você falou sobre ser uma de várias fabricantes de um mesmo dono na mesma fábrica. Por que fazem tantas marcas em vez de simplificar e talvez fortalecer o que já tem? Pois é, eu estive lá na China e eu descobri que assim, tem centenas de marcas, né, de miniaturas premium agora, mas não tem centenas de fábricas. Então existem fábricas que prestam serviço para vários desses fabricantes, para várias dessas marcas. E tem alguns donos que são donos de várias marcas. E por que eles fazem isso? Porque tem muito problema de licença, né? Eles fazem, muitas das miniaturas que eles fazem por lá não tem licenciamento, então eles fazem primeiro de uma marca e eles esquecem aquela marca, fazem de outra, ou então eles fazem uma miniatura de um jeito, né, de algumas cores de uma marca, depois eles lançam de outra marca com outras cores. É uma bagunça lá, mas eles se entendem e eles têm lá os motivos deles, né? Mas é basicamente por conta disso, né? Para eles poderem ter uma variedade maior aí de tipos de miniaturas e também para fugir um pouco dos problemas com as licenças. O Pedro Ren, ele está perguntando quando começou e quantas miniaturas saíram do Legends até hoje, na linha básica e na série Team Transports. Eu não sei se saem em mais alguma outra linha. Bom, a gente já falou bastante disso por aqui, né, mas vamos dar uma revisada. Isso daí começou, o Hot Wheels Legends, né, é um tour que o pessoal da Mattel faz lá pelos Estados Unidos e agora pelo resto do mundo, onde eles vão fazendo paradas em algumas cidades grandes e aí geram lá um concurso para que todo mundo mostre seus carros modificados, para eles escolherem, né, os designers da Hot Wheels e mais outros convidados, para eles escolherem qual que pode ser o próximo carro que vai aparecer no Legends, né, na série Legends e também na linha básica e tudo mais. Então, eles têm feito isso desde 2018, e em 2018 ganhou o carro 2Jet Z, né, que é esse daí que você está vendo, e aí depois, em 2019, foi o The Nash, depois em 2020 foi o Pontiac Firebird, que é bem derivado aí de um carro que eu gosto bastante. Depois, em 2021, foi o Volvo P1800 Gasser, que estreou na linha básica de 2023. Esses carros eles sempre estreiam 2 anos depois na linha básica, depois que eles ganham, né? Assim, por exemplo, o Mazda Altozan, ele ganhou em 2022 e agora ele estreou na linha básica de 2024. E o próximo, que é o Mazda, né, que ganhou, ele vai estrear na linha básica de 2025. Então são esses carros e também da série Team Transport, né, eles começaram a fazer também uns pacotes promocionais que eles começaram primeiro, se eu não me engano, em 2021, aí depois teve a outra variação em 2022, aí depois teve em 2023, que é uma edição que foi vendida aqui no Brasil mesmo também, né? Que chegou a ser vendida aqui. E 2024, que é esse daí que você está vendo, que tem alguma chance de aparecer à venda aqui no Brasil. Já apareceu nos catálogos online aí dos distribuidores aqui no Brasil, de Mattel. Mas a gente ainda não sabe aonde vai ser vendido. Vamos torcer que seja vendido pela Amazon, alguma coisa assim, para que todo mundo tenha acesso a isso. O Musca Moicano, ele tá perguntando se eu posso informar mais sobre as séries antigas da Matchbox, tipo Lesney ou Superfast, que ele adquiriu algumas dessas. Então, Lesney é um nome que remete lá no começo da Matchbox, né, que era Matchbox Lesney, ou Lesney Matchbox, que eles faziam os Matchbox, então essa fase é conhecida como Lesney, né, e eu tenho várias miniaturas aqui dessa época, né, que é uma época que inclusive chegou aqui no Brasil. E tinha uma série nessa época chamada Superfast, que eles fizeram justamente com esse nome para concorrer com os Hot Wheels, porque os Hot Wheels eles falavam que eles tinham as rodas mais velozes das miniaturas para as crianças brincarem, e da Matchbox não, elas eram umas rodinhas bem mais para ser uma réplica mesmo, não eram tanto com o intuito de ser um brinquedo para ficar correndo e tudo mais, com pistas e tudo mais. Então eles fizeram a série Superfast com rodas novas, né? Esses carros aqui todos são da série Superfast, que vinham em caixinhas, né, lá na década de 70, 80 e começo dos anos 90. E mais recentemente, há uns 10, 15 anos atrás, uns 15 anos atrás, eles fizeram algumas séries em homenagem aos nomes, né, não muito com os carros dessa época. Então eles fizeram a série
Lesney Edition, por exemplo, e fizeram também a série Superfast, que é uma série que ficou bastante tempo por aí. Eu não vou conseguir falar de tudo em detalhes sobre essas séries, mas dá uma olhadinha, tem um link aqui embaixo, lá no blog do Terrantes, tem uma parte lá onde o meu amigo Maurício Nunes, ele é um grande pesquisador, ele é um grande escritor sobre história das miniaturas, e tem lá falando de todas essas séries, inclusive sobre a história da Matchbox e tudo mais. Então tem um link aqui embaixo na descrição, dá uma olhadinha lá que tá tudo organizadinho por temas e tudo, você dá uma olhadinha e aí você consegue saber mais sobre essas séries. O Diogo Augusto, o turco, ele tá dizendo aqui que ele gostaria de ver a mini do Manaus Diecast pelo menos uma vez aí no seu expositor. Pois é, cara, eu coloco aqui no meu expositor quando você mandar aquele vídeo que você prometeu que você ia mandar aqui pra mim, pro Reacts de Coleções. Mas sem brincadeira, já fiz um vídeo mostrando ele, tudo, uma miniatura sensacional, e vamos fazer isso, quando você mandar o vídeo da sua coleção, eu também boto aqui a miniatura. E ele também está perguntando quais são os próximos esportivos Fiat que a Mattel pretende fazer, aguardando ansioso sua resposta. Bom, a gente não sabe muito bem dos planos, né, de todos os planos da Mattel, né, então a gente não sabe muito bem quais esportivos da Fiat que eles vão fazer, né? Lembrando que a Ferrari não pertence mais ao grupo Fiat, né, nem ao grupo Stellantis, então não entram nessa conta, mas a gente não sabe. Eles têm feito, claro, aí algumas miniaturas da Alfa Romeo na Matchbox, e tem também tem uma expectativa aí que eles façam alguns esportivos da Maserati. Afinal de contas, a Maserati pertence ao grupo Stellantis, que é o grupo da Fiat. Então a gente não sabe muito bem o que vai da cabeça deles, vão esperar para que 2025 venha com mais novidades sobre isso. O NASCAR Diecast Brasil, meu amigo Luciano Hirata, ele fez um vídeo aqui de react de coleções fantástico. Dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui, ele sabe tudo sobre NASCAR e sobre as miniaturas da NASCAR, foi fantástico. E ele está perguntando por que não tem Camaro na Mini GT. São poucas opções Premium 1 para 64 do Camaro. Pois é, isso daí é uma coisa que muitas pessoas têm dúvidas e teorias e tudo mais, né? Mas assim, na minha opinião, eu acho que quem tem culpa disso é muito a Mattel, né? Porque eles fazem Hot Wheels do Camaro desde que começou a Hot Wheels, né? Então eles têm essa parceria muito forte, eles lançam todo tipo de Camaro, e acho que aí sobra pouco espaço para fazer Camaros de outras marcas em outras de premium e tudo mais, né? Tem sim, você encontra, por exemplo, na Greenlight, na M2, que são marcas mais americanas, você vai encontrar isso. Não sei se também tem um pouco de desdém, assim, da Mini GT, por exemplo, de pegar mais outro tipo de carro, né? Carros super esportivos, agora carros temáticos, carros japoneses e tudo mais, e não ligar muito para os muscle cars americanos. O Clayton, ele está perguntando por que na Hot Wheels as combis são chamadas de T1 e T2 e não Kombi e Kombi Pickup. Tem uma explicação muito simples, né? Porque justamente esse carro, ele só recebeu o nome de Kombi lá na Alemanha, né? Porque o nome Kombi, ele vem de Combination Kraftwagen, que significa veículo de uso combinado, né? Faz todo sentido. E então, esse nome ficou lá pela Alemanha, e esse nome também foi usado aqui não só no Brasil, mas em alguns países da América Latina. Então ele recebeu esse apelido de Kombi. Mas em outros países de língua inglesa, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ela é conhecida como Bus, né? Volkswagen Bus, que é um ônibus, né? Porque transportava pessoas e tudo mais. Ou então Volkswagen Transporter, ou Volkswagen Split Window, ou vários outros nomes por aí. E o T1 é referente à primeira geração das Kombis, né, que a gente teve aqui no Brasil, que a gente conhece como Corujinha. Aí depois a T2 de Transporter, né, Transporter 2, nós tivemos aqui no Brasil também, existem várias miniaturas dela. E tem a T3 que a gente não teve aqui no Brasil, que teve lá pela Europa, que não chegou a ser produzida aqui, não chegou a ser vendida aqui. Era uma Kombi, era uma Volkswagen Bus muito melhor, né, muito mais modernizada e tudo mais, e nós optamos a ficar aqui com a Kombi antiga. Afinal de contas, a Volkswagen queria economizar na produção e tudo mais, isso daí já é uma outra história. O Leonardo Brito, ele sempre com muitas perguntas por aqui, ele está perguntando se tem alguma forma de prevenir ferrugem no eixo dos carros da Hot Wheels. Tem alguns modelos de 2019, 2020 e 2021 que o eixo enferrujou
mas tem alguns mais antigos que não enferrujaram. Bom, eu conversei com meu amigo Maurício Nunes, né, que é um especialista nessa parte química e tudo mais, e ele me disse que não tem muito o que fazer quando o eixo enferrujou. O que você pode fazer é lixar ele e depois passar uma camada de óleo para que não volte mais a ferrugem. E teve aqui também o Pine Pike, que ele também deixou aqui uma sugestão, né, de um spray que custa baratinho e que dá para passar tudo. Então, obrigado, cara, por você ter me ajudado a responder por aqui. Mas assim, não era para acontecer esse tipo de coisa com os eixos, tá? Isso daí teve uma mudança aí de materiais que foram usados por todos os anos, nos últimos anos, com a Hot Wheels. E aí algum tipo de metal lá que eles estão usando que está acontecendo isso, mas não era para acontecer, também não é muito comum disso de acontecer também. E ele também está perguntando o que aconteceu com aquele programa da Hot Wheels que customizava carros para fazer uma miniatura do ganhador. Lembro que tinha um Charger que empinava e um Key Truck de 6 rodas. Pois é, era o Hot Wheels Ultimate Challenge, alguma coisa assim, né? E inclusive, você perguntou isso, nessa semana apareceu já na embalagem a miniatura do carro, né? Porque a proposta do programa era fazer a miniatura do carro que era criado lá no programa. Então apareceu, já tem fotos aí dele já na embalagem, vou falar nisso amanhã no Terrantes News. Mas tudo indica que o programa não foi para frente, não teve a audiência que se imaginava, então tudo que sabemos é que provavelmente ele foi cancelado e não terá mais. O Jefferson está perguntando se esses adesivos que a Mattel usa nos carrinhos são tinta ou realmente adesivos. Pode falar mais sobre isso? Posso? Eu fiz um vídeo sobre... Eu estive lá na China, eu fui a primeira pessoa convidada no mundo inteiro para filmar a linha de produção de uma miniatura, e eu fiz questão de mostrar desde o começo até o final. Não é uma coisa assim resumida, né? E pulando etapas. Não, é uma coisa que explica didaticamente tudo o que acontece numa fábrica de miniaturas. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui para você saber tudo o que aconteceu por lá. E justamente eu explico bastante sobre essa parte de adesivos, né, que é uma parte de tampos, né, que eles falam lá, ou então water decal, que são os decais, os adesivos com água, né, de água, que a gente usa muito aqui para customizar. Então mostra lá como que é esse processo, e o processo da Mattel é mais ou menos parecido com esse processo de tampos, né, que é uma tampografia que você vai passando no carro. Então isso é uma coisa que sim, né, grosso modo é um adesivo que é aplicado nas miniaturas, né, porque não daria para você pintar assim, as letrinhas pequenininhas e tudo mais. Então primeiro ele tem uma camada de tinta, né, do carro, tem uma camada de primer também que eles passam para deixar mais brilhante, para fixar mais a pintura, e depois eles vão para a tampografia, que são esses adesivos. Várias vezes aparecem eles meio tortos, né, nos carros e tudo mais, mas é por conta desse processo aí. Mas vê o vídeo lá que você vai entender tudo direitinho. O SRC, ele estava dizendo que no sábado ele esteve numa loja procurando algumas miniaturas e viu um anúncio de um evento da QS Garage no Rio de Janeiro, com o logo do T-Hunted como patrocinador, mas não vi nenhum vídeo com você comentando. Na verdade, eu não sabia que existia esse encontro aqui no Rio de Janeiro, fiquei sabendo só na ida à loja. Pois é, eu tenho tido parcerias aí com vários encontros, né, vários clubes pelo Brasil inteiro. Alguns deles eu sou convidado para participar, né, tem um que eu vou daqui a pouco, vocês vão saber em breve, em outro estado, em outra cidade. Mas aonde eu não posso ir, ou ainda não deu certo de eu ir, eu estou fazendo algumas parcerias para colocarem o logo do T-Hunted lá no evento, sem nenhum custo, sem nada, assim, mais porque eu confio nos organizadores do evento, e eu estou mais querendo que eles tenham muito sucesso. Então eu acredito que com o logo do T-Hunted de um peso maior, ajude mais no evento. Então eu não falei nada aqui, mas lá no Instagram, sempre que aparece algum evento desse pessoal que está junto comigo, que eu estou ajudando a divulgar, eu sempre divulgo lá, faço um story, faço alguma coisa assim, para o pessoal saber que está tendo evento. Então fica ligado lá no Instagram do T-Hunted, ou nos stories lá, que você sempre vai saber o que está rolando na sua cidade ou em outras cidades por aí. O Michael, ele está querendo entender o que acontece com as lojas que encaram miniaturas normalmente minis fantasias. Eles conseguem devolver ou ficam no preju com elas encalhadas na loja por anos? Então, isso daí é um assunto que a gente já falou várias vezes por aqui, né? Até fiz um vídeo, eu tive lá em Goiânia, né, com o meu amigo André Fleury, e eu fui na loja, ele é dono de várias lojas lá,
e essa foi a pergunta que eu fiz. Dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui, que você vai ver a resposta dele, mas ele fala justamente que assim, não tem devolução, não tem nada. Todos os Hot Wheels que chegam, eles são vendidos, uns demoram mais, outros demoram menos, mas em algum minuto, em alguma hora, eles são vendidos, então não tem que devolver nada, não tem que jogar nada fora. Claro, se o dono da loja quiser distribuir para alguém, jogar fora, botar fogo, ele que é o dono da loja. Ele fez a compra, mas não é nada devolvido para a Mattel. O Gang Gang, ele está perguntando o que eu acho desses lowriders da Hot Wheels, os RLC em específico, que mexem em sua suspensão. Eu acho muito legal. Até tem um aqui do RLC, né? Que é esse Impala aqui, que é uma versão de Natal. Eu gosto bastante dele, né? E ele tem justamente, né, essa parte aqui da suspensão, né? Que você pode colocar ele de diversas formas, né? Bem legal isso, que é uma homenagem à cultura lowrider, que acontece na parte sul da Califórnia, lá nos Estados Unidos, que é bem comum, né? Então, muito legal, gosto bastante desses carros. E ele está aqui na minha estante, mais por uma questão aí de ser um carro diferente, né? Um carro que mostra um outro tipo de cultura, e me lembra que, assim, a gente tem mais aqui acreditar nas outras culturas, a gente tem que sempre respeitar o pensamento dos outros, mesmo que a gente não concorde muito. Então ele está aqui por isso. O Ron PDF, ele está sempre perguntando por aqui, ele está perguntando se os fabricantes de carros brasileiros não têm interesse em fazer miniaturas na escala 1 para 64 dos seus próprios carros, né? Então ele dá aqui uma ideia aqui do Renault Sandero ou do Volkswagen T-Cross. Num país tão apaixonado por carros que tem chaveiros, camisetas, as minis ficam de fora? Estranho, né? Olha, você sabe que teve uns anos atrás que a Fiat fez uma parceria com a California Toys e eles produziram várias miniaturas, se eu não me engano foi do Uno, né, dessa última versão do Uno que teve, e do Ponto também, só que na escala 1 para 43, e para ser vendido nas lojas, nas concessionárias e tudo mais, e acho que foi bem legal, inclusive, né? Mas assim, eu não vejo muito interesse deles. Eu tenho conversado muito com os fabricantes de carros, né? Eu tenho parceria com alguns deles, eu sempre estou testando o carro deles e eu faço minha parte. Então, esses parceiros que eu tenho aqui, né, que é a Honda, a Nissan e a Volkswagen, sempre que eu viajo eu trago miniaturas para o pessoal de marketing, tudo para eles verem, para eles curtirem e tudo mais. Alguns deles são até colecionadores de miniaturas, mas assim, não chegou no ponto ainda onde eles pensam de entrar nesse esquema de mandar fazer uma miniatura, investir esse dinheiro para colocar nas lojas, né? Acho que eles não viram muita vantagem nesse tipo de coisa. E aproveitando a pergunta do Ron, vamos fazer um desafio da semana? Qual carro atual que você vê nas ruas aqui no Brasil que você gostaria de ver como miniatura 1 para 64? Pode ser de qualquer fabricante, de carros que existem hoje, que você vê na rua e tudo mais. Então me fala aí, esse daqui é o desafio da semana e eu quero que você comente aqui embaixo qual carro você gostaria que tivesse assim, a gente fala muito de carros clássicos brasileiros, né? Mas que tivesse alguma miniatura na escala 1 para 64 de carros atuais que existem aqui no Brasil. Patrick Mello, ele é membro aqui do canal e ele sempre fazendo perguntas, ele sempre ajudando nas respostas. Obrigado, cara. Ele está perguntando por que o Volkswagen ID4 é chamado na Matchbox de EV4. Então, os fabricantes, né, a Mattel incluso, eles muitas vezes eles têm esses contratos de licenciamento com os fabricantes de carros e eles pegam o projeto assim que antes dele ser lançado no mundo real, eles pegam para fazer a miniatura e pegam num estágio ainda que está do projeto. Então, muito provavelmente esse ID4 ele antes tinha o nome de EV4, né, Electric Vehicle número 4, e aí eles adotaram esse nome, registraram esse nome, concordaram com esse nome. Só que aí depois mudou o nome para ID4 e aí ficou desse jeito. Quem sabe no futuro eles mudem essa nomenclatura. Ele está perguntando também por que alguns Hot Wheels vêm sem interior. E ele está dizendo aqui justamente que tem um Mitsubishi Evo 7 WRC, que o pessoal pede uma fortuna por aí, e ele não tem interior. Bom, a gente nunca sabe também disso, né? Muitas vezes é por uma questão de economia, muitas vezes é porque a miniatura antes fazia parte de algum brinquedo, algum conjunto de brinquedo, alguma outra série que exigia um custo menor e tudo mais, e aí eles acabaram deixando assim mesmo, não decidiram colocar interior. Mas é aquela coisa, né? Eles fazem, se ninguém reclamar muito continuar comprando, então por que eles vão mexer, né?
E já que a Mini GT está fazendo também os carros do 007, há a possibilidade de fazerem o belo MP Laffer ou a Veraneio, usando aquele filme gravado no Rio. Lembra que ambos já saíram numa série em escala 1/43 no passado não muito distante. Pois é, a gente tem muitas expectativas também com essa série aí da Mini GT do 007 do James Bond, e eu já até falei disso por aqui, né? Então há essa possibilidade deles fazerem o MP Laffer, que não é o MP Laffer, né? Quer dizer, é o MP Laffer, que é uma réplica do MG lá na Inglaterra. Então vamos esperar, né? Ia ser bem legal se eles fizessem essa réplica de carro. O Gustavo Melo, ele tá dando aqui uma sugestão de vídeo ou uma série especificamente sobre os diversos Batmóveis 1/64 da Hot Wheels. Seria possível? Sim, seria possível sim, uma ótima ideia. Vou colocar aqui na minha lista. Mas eu fiz um vídeo um tempo atrás, né, da série 1/50 da Hot Wheels. Dá uma olhadinha na sugestão de vídeo, pouca gente viu esse vídeo, mas lá eu conto um pouquinho sobre a história dos Batmóveis da Hot Wheels e um pouco mais sobre a história dos Batmóveis de uma forma geral, e dá para saber um pouquinho mais lá sobre eles, né? Mas acho que é uma ideia bem interessante que você me deu. Obrigado. O Pine Peak, ele tá perguntando por que a Mattel não faz tantos Volkswagen. E ele está dizendo aqui que ele é adolescente, o foco dele principal são os carros da Volks, mas de todos os Volks que eu já vi da Hot Wheels, 2 são Qualcomm e um Fusca e até 2, o resto é Maisto. O Fusca foi no pack e até 2 desse ano foi pela Shopee. Sempre é difícil de achar. Bom, eles fizeram, né? Numa época eles fizeram o SP2, né? Brasileiro, eles fizeram Brasília, que agora saiu na série Car Culture também. Eles fizeram outros carros, eles fizeram vários Golfs também. Eles têm feito algumas coisas da Volkswagen, né? Dá uma olhadinha que você vai encontrar, e se você der um Google Hot Wheels Volkswagen, você vai achar muita coisa deles, e também não só da Hot Wheels, como da Matchbox também. Só que não dá para abranger todos os carros que são produzidos pela Volkswagen. Eles têm outras montadoras também para fazerem réplicas, então não dá para fazer de tudo, e muitos carros que são vendidos aqui no Brasil são vendidos aqui no Brasil, não são muito populares lá fora. Então Nivus, por exemplo, T-Cross, eles nem aparecem lá nos Estados Unidos, né? Nem existem por lá, nem o Taos também não tem por lá, o Virtus. Então não faz muito sentido eles fazerem carros que são muito regionalizados. Então eles preferem fazer carros que são de uma abrangência, pelo menos, mais do mercado americano e também do resto do mundo, né? Então, aos poucos você vai encontrando por aí, você encontra também de outras marcas. Várias marcas produzem Volkswagens bem legais, inclusive a Majorette, inclusive a Norev, tem muita gente que faz muita coisa legal por aí. O Jonathan Levy, ele está dizendo que ele foi em lojas, né, lá em Niterói, procurando miniaturas, e ele não achou quase nada de Matchbox, apenas alguns packs de 5 carros, e até mesmo os Hot Wheels em específico estavam escassos na Americanas. A Matchbox parou de ser importada para o Brasil. Para esclarecer, ele foi na Americanas, Gamelândia e ReHap. Então, isso daí depende. Assim, as miniaturas estão chegando no Brasil, Hot Wheels está chegando nos distribuidores e tudo. Basta os donos das lojas se interessarem e fazerem os pedidos para colocarem nas suas lojas. Ou então também acontece aquele efeito que a gente já tem falado aqui bastante, que eu sempre avisei que ia acontecer e está acontecendo muito agora. As pessoas com essa febre de que vão ficar ricas revendendo miniaturas, elas saem correndo, vão lá nas lojas, catam tudo que é mais legal, que tem um valor para revender, né? Compra por 20 e vende por 25, né? Não vai entender esse lucro todo, e aí acaba com o que tem na loja de mais legal e sobra o que todo mundo não quer. O que todo mundo não quer acaba demorando mais para sair, acaba mais para ser reposto, e aí atrasa toda a distribuição dos lotes, né? Então tem esses problemas por aí. Mas assim, Matchbox está vindo para o Brasil ainda, não vem assim com a mesma cadência que os Hot Wheels, né? Eles vêm de vez em quando e tudo, mas está vindo. Já fiz vários vídeos aqui mostrando que está chegando coisas de Matchbox aqui no Brasil. Outra dúvida, por que a Kombi não costuma sair na linha básica? Já vi vários Premium, mas não me recordo de uma na linha básica. O problema dela é que ela é muito pesada, né? Ela tem a parte de cima dela, se for fazer toda ela de metal, ela é muito pesada. E mesmo que você faça uma base de plástico, ela acaba ficando pesada ainda assim, porque ela é muito massiva na parte de cima, e ela, por ter uma base de plástico, ela pode tombar nas pistas e tudo mais. Então não é um brinquedo muito bom
né, eles acabam fazendo mais em linhas premium, mas tem outras marcas também que você pode procurar e talvez sejam muito mais legais do que a da Hot Wheels. O Wanderson Santos, ele sempre por aqui também fazendo perguntas, ele está perguntando o que eu acho das pessoas que compram e arrematam nas redes sociais miniaturas 1 para 64 e depois não pagam os vendedores. No leilão solidário do Melancia, algumas pessoas arremataram as minis 1 para 64 e não pagaram as minis que eles compraram. Pois é, inclusive vai ter outro leilão agora para ajudar lá o pessoal do Sul. A mídia parou de falar do Sul, né? Claro, já não é mais um assunto que está tão na moda, tem outros assuntos para falarem, então, mas a gente vai continuar ajudando. Pois é, cara, é lamentável, né? Assim, a gente imagina que uma pessoa que vai para um leilão, uma pessoa que vai comprar uma miniatura, ela saiba o que está fazendo, ela tem o controle do que está fazendo. Claro, tem exceções, né? Tem às vezes a pessoa deu o lance numa miniatura e depois aconteceu algum problema na vida dela, a gente tem que entender também. Então, assim, tem casos e casos, né? Mas é bom sempre que as pessoas cumpram com o que foi acordado, né? Elas respeitem, porque tem gente trabalhando por trás que depende desses pagamentos e de tudo mais, né? Então é sempre bom a gente tomar cuidado com isso. E o Bravanel, ele está dizendo que o mercado de custom cresceu muito e no Instagram eu vejo muitos acelerators réplicas. Tem um modo de reconhecer a pintura original para não comprar uma customização? Bom, as customizações hoje estão super boas, super perfeitas, super profissionais. Então realmente fica difícil a gente saber o que é customização, o que é real e tudo mais, porque realmente tem muita gente talentosa por aí e acaba usando várias técnicas para deixar a miniatura mais perfeita. E é legal isso, porque muitas vezes você consegue comprar uma miniatura que é uma réplica e você fica, pelo menos você não tem que pagar aqueles preços abusivos por aí para ter uma miniatura só para ter na coleção, né? Então pode ser uma boa alternativa, mas assim, não tem muito o que fazer, você tem que perguntar, né? Geralmente nesses perfis eles colocam lá que é uma customização, né, na descrição, ou então você percebe que é um perfil de customização, ou quando você fala com a pessoa, o dono do perfil, ele fala, né, ele é honesto e fala que é uma customização, mas claro, existem sempre as picaretas que querem te levar a vender gato por lebre, né, e acabam fazendo isso. Infelizmente tem muita gente, tem todo tipo de gente, não só nesse hobby como em tantos outros, né? Uma pena. Mas é isso, são as perguntas que vocês fizeram durante essa semana e agora eu fico aqui esperando as perguntas para a próxima semana, para o próximo sábado. Combinado assim? A gente se vê por lá, tem vídeo novo todo dia 7 da noite por aqui. A gente se vê, valeu!